Na manhã de 6 de agosto de 1945, o Enola Gay voou para Hiroshima com uma arma, como nada que o mundo já viu. A arma era uma bomba atômica, e poucos fora dos Estados Unidos sabiam de sua existência. Em minutos, a cidade inteira se tornaria um cemitério. Em Hiroshima, era uma manhã clara de verão e a cidade começava seu dia normalmente. Mas aquela manhã era especial para Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu tinha 29 anos e trabalhava como engenheiro em estaleiros. Tsutomu era de Nagasaki, mas estava morando em Hiroshima nos últimos 3 meses, projetando navios para a marinha japonesa. Hoje era o último dia do seu projeto de 3 meses, e ele tinha uma passagem de trem para Nagasaki naquela noite. Tsutomu estava animado para voltar para casa e rever sua esposa e filho, mas em vez disso, estava prestes a entrar no pesadelo mais mortal da história. Ao chegar ao estaleiro naquela manhã, ele ouviu um avião zumbindo acima. Isso não era nada incomum, já que o Japão estava no meio da Segunda Guerra Mundial, mas esse avião soava diferente. Ele viu o avião e logo soube que era um bombardeiro B-29. O Japão não possuía bombardeiros B-29, então ele sabia que não era um avião japonês. Enquanto observa o avião passar acima, vê algo caindo da traseira. 2 paraquedas então se abrem desse objeto, diminuindo a queda. Tsutomu observa o objeto caindo à distância, tentando descobrir o que é. O objeto então desaparece abaixo das árvores e tudo permanece em silêncio por mais um momento. Então, de repente, um clarão extremamente forte preenche o céu e cega Tsutomu. Nesse momento, Tsutomu fica desorientado, mas reconhece que o clarão forte é uma explosão distante e sabe que o som virá depois. Ele se joga no chão para se proteger. E ele rola para dentro de uma vala, cobrindo o rosto com as mãos e tampando os ouvidos, bem a tempo de ouvir um estrondo massivo e ensurdecedor. A força dessa explosão é tão grande que, mesmo ele estando abaixado na vala para se proteger, a energia da explosão o levantou do chão e o girou no ar. Como um tornado, Tsutomu se lembra de voar pelo ar, girando e então bam, ele bate no chão e apaga. Tsutomu estava a apenas cerca de 3 km ou 2 milhas de onde a bomba detonou, e praticamente todo mundo ao redor dele estava morto. Nesse momento, enquanto Tsutomu estava desacordado, lembrou-se de achar que havia morrido. Ele teve lembranças e imagens de sua esposa e filho surgindo em sua mente, sentindo como se eles estivessem circulando ao seu redor. Mas então, de repente, Tsutomu começou a voltar à consciência. Ele abre os olhos, mas tudo está escuro, seus ouvidos zumbem e ele não consegue se ouvir. Imagine objetos voando pelo céu e grandes incêndios ao redor dele. Mesmo em choque e sem acreditar, Tsutomu sabia que precisava sobreviver para rever sua família. Um dia, Tsutomu sabia que precisava encontrar abrigo. Tsutomu então começou a correr em direção a um campo de tiro do exército que ficava ali perto. Tsutomu já conhecia esse campo de tiro e lembrava das grandes paredes de concreto. O campo de tiro foi construído quase como um bunker de concreto. Ao chegar ao campo de tiro, Tsutomu viu um grupo de coreanos que também foram atingidos pela explosão. As roupas deles tinham sido arrancadas de seus corpos e eles estavam vermelhos como camarões por causa das queimaduras da explosão. Eles estavam no bunker, gritando socorro em coreano. Mas Tsutomu também estava muito ferido e não podia ajudar. Logo depois, 2 estudantes da escola técnica de Hiroshima entraram e um deles ficou chocado com a gravidade das queimaduras de Tsutomu. Esse estudante colocou a mão na mochila e tirou de uma pomada especial que tinha conchas misturadas nela. O estudante esfregou isso nas queimaduras de Tsutomu, que cobriam seu corpo. Tsutomu encontrou um espelho dentro desse alcance e nem conseguiu se reconhecer nele. A maior parte da pele dele descascava, e ele sabia que precisaria de ajuda médica urgente. Tsutomu decidiu que precisava sair novamente em busca de ajuda. Ele queria voltar ao estaleiro para ver se algum colega ou amigo ainda estava vivo. Após sair do estande de tiro, Tsutomu passou pelos barracões coreanos destruídos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava sob domínio japonês, e muitos coreanos foram forçados pelo Japão a lutar ao seu lado. A explosão de Hiroshima matou instantaneamente entre 70 e 80 mil pessoas, das quais 20 a 30 mil eram coreanas. Infelizmente, Tsutomu não pôde ajudar os sobreviventes e seguiu sua jornada de volta ao estaleiro. Ao retornar ao estaleiro da empresa, a devastação era inimaginável. Toda a ação ficou da área, pois estava repleta de cadáveres queimados. O dormitório da empresa, onde Tsutomu morava há 3 meses, também foi totalmente destruído. Então Tsutomu não tinha muitas opções de onde poderia dormir. Ele já não tinha muita energia e decidiu simplesmente adormecer na margem do rio, em meio a uma cidade em chamas.
Na manhã seguinte, Tsutomu acordou com uma boa notícia. Ele soube por outros sobreviventes que um trem de evacuação sairia para Nagasaki mais tarde naquela manhã. Os trilhos do trem ficaram longe da explosão, continuaram funcionando e ajudariam as pessoas a fugir para Nagasaki. Tsutomu custava não acreditar na notícia, mas queria parar antes de voltar para Nagasaki. Ele precisava ir à casa dos pais dele, em Okomachi, que ficava nos arredores de Hiroshima. Tsutomu não tinha como saber se seus pais ainda estavam vivos ou não, mas precisava fazer a viagem caso eles estivessem. Tsutomu então atravessou a cidade em chamas e destruída e caminhou até Okomachi. Assim que Tsutomu chegou à casa dos pais, outro alarme de ataque aéreo soou. Parecia que a casa estava vazia, mas Tsutomu entrou e sentou-se diante do altar da família. Ele sentou-se e finalmente pôde relaxar e aguardar o que viesse após o alerta dos alarmes de ataque aéreo. O alerta foi suspenso, apesar de não ter ocorrido o ataque, e ele ouviu seus pais voltando para casa, a caminho de casa. Tsutomu ouviu sua mãe e seu pai conversando. A mãe disse que precisaríamos ir a Hiroshima buscar os restos mortais dele. O pai disse: mesmo indo, não saberemos reconhecer o corpo dele, nem onde morreu, e não distinguiremos um corpo do outro. Nesse instante, o pai e a mãe entraram e viram Tsutomu diante do altar da família. A princípio, os pais ficaram se perguntando quem tinha invadido a casa deles, já que Tsutomu nem era reconhecível por causa das queimaduras. Então Tsutomu falou e seus pais perceberam que era o filho deles. No entanto, Tsutomu não pôde ficar aqui por muito tempo, pois precisava atravessar a cidade para pegar o trem com destino a Nagasaki. Tsutomu não ia perder a chance de ver sua esposa e filhos novamente. Para chegar à estação de trem, ele precisava atravessar várias pontes enquanto seguia por essas pontes abaixo. Tsutomu viu o que descreveu como um rio de cadáveres. Era algo que você nunca poderia imaginar. Tsutomu escreveu um poema sobre essa experiência devastadora chamado E o Rio Corria como uma Jangada de Cadáveres. Finalmente, Tsutomu conseguiu chegar à estação de trem e embarcou na viagem noturna para Nagasaki, no dia seguinte. Em 8 de agosto de 1945, o trem de Tsutomu retornou a Nagasaki. Ele foi direto ao Hospital Mitsubishi, ao lado da estação de Nagasaki, para receber atendimento médico. Tsutomu depois chamou os médicos de heróis e afirmou que fizeram tudo para tratar seus ferimentos. Tsutomu acabou saindo do hospital parecendo o homem da Michelin, com o corpo inteiro coberto de bandagens, exceto os olhos, o nariz e a boca. Tsutomu finalmente voltou para casa para ver a esposa e os filhos. Sua esposa, filhos e pais nem reconheceram Tsutomu de início, principalmente pelas bandagens que cobriam seu corpo. Ficaram totalmente chocados ao vê-lo vivo. Na manhã de 9 de agosto de 1945, 3 dias após Hiroshima ser atingida, Tsutomu foi ao escritório da Mitsubishi em Nagasaki para trabalhar. Tsutomu ainda está gravemente ferido e mentalmente traumatizado. Pode parecer insano que ele trabalhasse só 3 dias após a explosão de uma bomba atômica. No Japão, as pessoas geralmente levam o trabalho com seriedade, lealdade e responsabilidade bem maiores que em outros países. Além disso, a Mitsubishi produzia equipamentos militares para o Japão na guerra, então Tsutomu provavelmente sentiu-se obrigado a ajudar seu país ao chegar ao escritório. Como em casa, ninguém reconheceu Tsutomu. Só ao ouvirem sua voz disseram: "Ah, Yamaguchi, você voltou vivo para Hiroshima." Tsutomu causava alvoroço no escritório, reunindo todos ao redor. Diziam: "Ele voltou, Yamaguchi voltou." O gerente de Tsutomu o chamou para entender o ocorrido, pois havia muita confusão no Japão, nas primeiras horas da manhã, e mesmo dias depois de Hiroshima ter sido atacada, a princípio parecia apenas que mais uma cidade havia sido bombardeada pelos Estados Unidos. Tsutomu contou ao seu gerente, porém, que Hiroshima havia sido atingida por apenas uma bomba, e que a cidade inteira foi destruída por causa disso. Todos, até seu gerente, negavam acreditar nisso, segundo eles. Exemplos: uma única bomba não pode destruir uma cidade inteira como Hiroshima. Eles ainda brincavam com Tsutomu dizendo: "Você é engenheiro, deve saber que uma bomba só não destrói uma cidade do tamanho de Hiroshima." O gerente de Tsutomu insistia: "Deve ter sido a pancada na cabeça que fez algo com você." Outros até diziam: "Acho que esse cara perdeu a cabeça. Eu pensei que ele fosse engenheiro." Enquanto todos duvidavam da história de Tsutomu, certo? Então, outro clarão apareceu, semelhante ao que Tsutomu tinha acabado de viver. Esse clarão o cegou por um segundo. A explosão arrancou quase todas as ataduras de Tsutomu. Ele já passou por isso antes e sabe exatamente o que está por vir desta vez. Tsutomu imediatamente se joga debaixo da mesa sem dizer uma palavra.
E então, momentos depois, um estrondo enorme ecoa pelo escritório. Janelas tremem e destroços e vidros voam por todo lado. Uma segunda bomba atômica acabara de ser lançada, agora em Nagasaki. Desta vez, porém, ele não está tão ferido quanto estava em Hiroshima. Tsutomu estava a uma distância semelhante do epicentro da explosão, cerca de 3 km, mas havia uma pequena colina separando seu escritório do epicentro, adicionando proteção suficiente para sobreviver. Tsutomu correu do escritório para casa para ver se sua esposa e filho ainda estavam vivos. Enquanto corre, Tsutomu atravessa densas nuvens de cinzas e incêndios ao redor. Ao chegar em casa, ele se desespera ao ver tudo reduzido a um monte de escombros. Tsutomu não acredita e não sabe se a esposa e filhos estavam lá. Durante a explosão, a esposa de Tsutomu estava fora de casa ajudando a cavar abrigos antiaéreos. Ela estava em um desses abrigos cavando mais terra. Quando a bomba atômica caiu em Nagasaki, felizmente, a esposa de Tsutomu ainda estava viva e corria para casa. O filho de Tsutomu estava fora, brincando no quintal com outra garota da vizinhança. Na explosão, uma telha do telhado voou e atingiu a cabeça do filho dele. Nesse instante, o filho disse, "Ai", pela primeira vez. Milagrosamente, o filho e a estudante tiveram apenas ferimentos leves. Tsutomu tornou-se sobrevivente das duas únicas bombas atômicas lançadas sobre civis, e de alguma forma sua esposa, filho e pais continuavam vivos. Tsutomu acabou vivendo uma vida incrivelmente longa, chegando aos 93 anos de idade, até que finalmente faleceu em 2010 devido a um câncer. Mas esse não foi o único caso em que o destino desafiou as probabilidades. Décadas depois, só 4 pessoas sobreviveram a um dos ataques mais sombrios da história moderna. As 4 sobreviventes estavam acima do ponto onde o avião atingiu a Torre Sul em 11 de setembro. Você pode encontrar esse vídeo bem aqui.